E a notícia inicial não poderia ser diferente, afinal de contas, a Polícia Federal confirmou o cumprimento de 103 mandados de busca e apreensão e de 4 mandados de prisão preventiva durante a operação ordenada pelo Supremo Tribunal Federal contra empresários suspeitos de financiar atos considerados pela Corte como atos antidemocráticos, como, por exemplo, os bloqueios de rodovias, após a proclamação do resultado das eleições deste ano. Durante a diplomação do presidente eleito Lula, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que responsabilizaria os grupos que atacam a democracia e pretendem subverter a ordem política. O magistrado fez um discurso carregado de críticas a grupos antidemocráticos e disseminadores de desinformação classificados pelo ministro como criminosos. Para a operação de hoje, Moraes determinou a quebra de sigilo bancário e também o bloqueio de contas de dezenas de empresários suspeitos de financiarem atos com pautas antidemocráticas. Sobre esse assunto, eu aproveito para lançar a nossa enquete de hoje no site da Jovem Pan News, para você ir lá no site da PAN, votar, participar. Hoje nós perguntamos a vocês o seguinte: vocês acham que a organização de manifestações podem ser consideradas como atos antidemocráticos? Essas manifestações podem ser consideradas como antidemocráticas? Sim ou não? 86,2% da nossa audiência acha que não e 13,7% acha que sim. Menos de 2 minutos de programa, mais de 100 votos. Corre lá no site da PAN, jovempan.com.br, vota, participa ao longo do programa. Eu prometo para vocês trazer aqui o resultado parcial. Deixa eu dar meu boa tarde aqui, meu boa tarde de quinta-feira ao nosso trio, hoje composto por Jorge Serrão, nosso Cristiano Vilela e mais uma vez convidado aqui do 3 em 1, com muita honra, Fernando Conrado participando aqui com a gente. Fala, Conrado, vou começar por você, Conrado. Buscando entender um pouco esse bloqueio aí por parte do ministro Alexandre de Moraes, que é um desdobramento da fala dele de ontem, que também repercutiu muito. Bom, nós estamos vivendo aí um momento de inversão completamente da nossa ordem jurídica e esses pedidos se elencaram e foram espraiados por todo o território nacional. Sabes que, inclusive, alguns deputados acabaram sendo trazidos para prestar informações, inclusive no Espírito Santo, um deputado teve até mesmo seu passaporte tomado. Então vocês vejam a arbitrariedade que a gente está vivendo no Brasil. Armas foram tomadas, as armas que estavam regularmente registradas, em posse, e a gente tem uma sanha perseguidora aí do nosso ministro Alexandre de Moraes, que falou que as prisões não eram suficientes, as multas não eram suficientes, até mesmo hoje, eu veio para o Novak aqui, mas comento com vocês, eu recebi de um seguidor meu da internet uma multa que ele recebeu na BR-116 em Novo Hamburgo, dizendo que ele foi multado, tá aqui a cópia do documento, porque ele buzinou, né? Olha só o que está escrito: buzinou prolongada e sucessivamente para apoiar manifestação antidemocrática em curso. Então imagina só, ele recebeu uma multa de trânsito porque ele apoiou uma manifestação antidemocrática. É isso que a gente vive no Brasil. E o que me chama muito a atenção também, Paulo, que eu não vejo ninguém comentando, são as ações da Polícia Federal. Porque a Polícia Federal é um órgão subalterno ao nosso Ministério da Justiça. E o nosso Ministério da Justiça, que é um órgão do Executivo, ele tem por função fazer essa sua competência enquanto um órgão da administração pública federal direta, a defesa da ordem jurídica, a defesa dos direitos políticos, a defesa das garantias constitucionais, e a gente não está vendo ele agir. A gente teve, durante todo esse período do presidente Bolsonaro, 2 ministros da Justiça, que eu não quero usar um termo pejorativo, que nem bunda mole, mas medrosos, né? Durante a própria pandemia, a gente viu prisões ilegais, a gente viu lojas sendo soldadas, a gente viu pessoas presas nos parques, nas praças, e o silêncio total daquele que era o nosso ministro da Justiça, o Sérgio Moro. E agora com o Anderson Torres não me parece diferente, né? Não vejo ele agir de nenhuma forma, tomar nenhuma providência. A Polícia Federal continua fazendo sua função, né? Que é respeitar as decisões da nossa justiça de forma de apoio, e a gente está vivendo só uma sucessão de atos ilegais sendo corroborados no Brasil todo, não só pela Polícia Federal, mas também, já diante desse silêncio, pelo nosso Ministério da Justiça. Eu quero saber onde é que nós vamos acabar
com tudo isso, porque no momento que nós temos uma perseguição tão feroz e permanente, como falou o ministro Alexandre de Moraes no seu discurso na diplomação do futuro presidente Lula, eu quero saber onde é que nós vamos acabar. Porque se não for dada uma espécie de saída para o cidadão, nós podemos chegar num momento ainda mais grave, porque daqui a pouco vai ter algum psicopata patriota no Brasil tomando ações cada mais virulentas contra as autoridades. Nós vimos já uns atos malucos aí do Roberto Jefferson, que quando foi tido lá sua prisão ilegal, acabou atirando contra os policiais. Vocês entendem o nível de preocupação que a gente tem que levantar no Brasil? São sequências de atos ilegais que tem uma escalada e parece que a escalada não tem fim, Paulo. Essas investigações de hoje miraram, além dos manifestantes, também parlamentares, inclusive do Espírito Santo. Saudações, meus amigos, meus amados haters. O momento brasileiro é extremamente assustador, é apavorante esse tipo de situação. Quando você vê que se perde o controle da atividade política, quando você vê a criminalização da política combinada com a realização da política pelo poder que não tem a atribuição originária de fazer política, que é o poder judiciário. A coisa fica muito feia, o bagulho fica doido, como dizem lá no meio do tráfico no Rio de Janeiro. Então, é assustador quando você vê a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Bia Kicis, ter que vir a público admitir que ela pode ser presa ou perder o mandato e que esse tipo de punição também pode ser aplicada não só para ela, mas também para o presidente Jair Bolsonaro, para o candidato a vice na chapa, General Braga Neto, o senador Magno Malta, que foi eleito, e vários outros parlamentares eleitos ou que já têm mandato. Ou seja, fica claro o desrespeito à atividade parlamentar, ao direito de fazer política. A política tem dois componentes básicos, vou lembrar sempre. É o componente da combatividade e o componente da conciliação. Infelizmente, o outro lado, que não tem legitimidade para fazer política, está agindo só com a combatividade e exagerando até num certo abuso de poder. E o lado que tem que fazer política está sendo coagido, está começando a ficar com medo, já demonstra que tem medo da repressão que está acontecendo e que pode se acirrar ainda mais. Então, esse não é o modelo ideal que nós queremos para o Brasil. Nós precisamos, essa crise institucional gravíssima, ela só tem saída civilizada através da política. Se for ignorada a atividade política, nós vamos mergulhar na barbárie. E aí, o resultado é incerto e perigoso. Cristiano, pegando um gancho nessa fala do Serrão, que saída política nós teríamos pela frente? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Serrão, Conrado e a todos vocês que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, eu concordo totalmente com a fala do Serrão quando ele coloca que a saída é a política. Nós estamos vivendo no Brasil, nos últimos tempos, uma era de extremos, uma era de atropelos institucionais, e isso não faz bem para o país. Aliás, nos últimos anos, passou-se a criar uma ideia de que a política estaria contaminada, de que precisaria vir gente de fora para prender e arrebentar, para mexer com tudo, trouxeram um juiz, virou super-homem e tudo mais. Isso tudo acabou fazendo com que as nossas instituições, o nosso diálogo democrático, que vinha funcionando razoavelmente bem no Brasil, passasse, de alguma forma, a desfalecer e a encontrarmos uma situação hoje onde o judiciário acaba cumprindo papéis para além das suas limitações, onde o legislativo acaba cumprindo papéis para aquém das suas competências constitucionais, onde o executivo acaba cumprindo um papel, muitas vezes, de inércia, e é o que temos visto, especialmente nos últimos 2 meses. Então, isso tudo leva a um caos institucional que não é bom para o país. Independente de ganhar a OAB, independente de governar a OAB, esquerda, direita, centro, o importante é que os caminhos seguidos sejam sempre os caminhos constitucionais.